Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, a professora Jéssica Ribeiro. Já vão pegando aí o caderno de vocês para fazerem as anotações, porque hoje nós vamos estudar dois assuntos, tá certo? E que se a gente não prestar atenção, a gente corre o risco de confundir adjunto adnominal com complemento nominal. São coisas diferentes, mas que num determinado momento eles são semelhantes, eles podem confundir a nossa cabeça, tá certo? Então, vai precisar que vocês prestem bastante atenção na aula de hoje. Vamos lá? Antes da gente falar diretamente o que é um e o que é o outro, primeiro eu gostaria de saber de vocês isso aqui. Gente, vocês sabem qual é a diferença entre um acessório e um termo integrante? O que é um acessório? O que é um termo integrante? Eu vou colocar aqui uma imagem para a gente comparar e depois a gente volta no conteúdo. Veja, aqui eu tenho uma imagem que diz assim, qual roupa devo usar? E tem três situações de clima. Vamos escolher esse clima aqui, o clima frio, né? Tá muito frio, não tá chovendo, mas está fazendo muito frio. Aqui os floquinhos de gelo. E aqui eu tenho duas crianças. As crianças podem sair na rua assim, sem roupa? Não podem. Então, tem parte aqui que vai ser essencial para poder a criança sair. Então, vamos imaginar que está no clima frio, muito frio. O que seria integrante, ou seja, o que faria parte ou deveria fazer parte das vestimentas para poder as crianças saírem na rua. Então, a gente tem casaco, vou marcando um X. A gente tem as botas, tá certo? A gente tem uma capa. A gente tem outro par de sapatos. São termos que, para poder sair na rua, seria o mínimo que eles poderiam vestir, né? Não pode sair desse jeito, ainda mais no frio. Tem outras coisas aqui que eles poderiam usar, mas eles não são obrigados. Tem, professora, eles poderiam usar, por exemplo, um cachecol, vou circular para ficar diferente. Se eles quisessem utilizar um par de luvas, também poderia, tá certo? Então, o que é que eu observo aqui? Tem coisa que é integrante, que faz parte ou deve fazer parte, não pode deixar de usar. Então, tá lá no clima gelado, vai sair na rua sem roupa? Não. A roupa, ela é integrante, ela tem que ser colocada. Já o cachecol e o par de luvas não seriam obrigatórios. Poderia colocar? Poderia. Mas eles iriam funcionar apenas como um acessório, tá certo? Algo que se eu quiser colocar, eu coloco, mas também se eu não quiser colocar, não vai ter um grande problema. Se ela não colocar aqui o cachecol ou ele não colocar, ou se eles não usarem as luvas, não vai ter problema eles saírem na rua. Mas se eles deixarem de colocar as roupas, aí vai ter problema de sair na rua. Sem roupa não pode. Então, tem coisa que eu não posso deixar de colocar e tem outras que eu até posso. Por que que eu trouxe isso para vocês e estou falando isso? Porque esse assunto que a gente vai estudar hoje, que é adjunto nominal e complemento nominal, um deles é acessório. Ele pode aparecer na estrutura do texto, mas ele não é obrigatório. Já o outro, ele é integrante, ele faz parte da estrutura do texto, eu não posso deixar de colocar. Então, eu trouxe essa imagem para a gente comparar e entender melhor o assunto da aula de hoje. Então, vejam só. O termo acessório é aquele que eu posso colocar, mas eu não sou obrigada. No caso, é o quê? O adjunto adnominal. É um elemento dentro da estrutura do texto que eu posso colocar, mas ele é um elemento acessório. Ele não é obrigatório, mas ele pode ser utilizado. Igual um par de brincos. Um par de brincos é um acessório. É obrigado a estar de brinco toda hora? Não, mas se quiser colocar, também não tem problema. O adjunto adnominal é desse jeito. Já o termo integrante, ele vai ser o nosso outro assunto, ele vai ser o complemento nominal. O complemento nominal, ele é integrante à oração, ou seja, ele faz parte. Se eu deixar de colocar o complemento nominal, eu tenho prejuízo no sentido da informação. Então, o adjuntado nominal eu até posso deixar de colocar, mas o termo integrante não. O complemento nominal, veja que ele já é chamado de complemento.
Ele está ali para complementar um nome. Nominal quer dizer nome. Adjunto adnominal é um termo que está junto de algum nome, tá certo? Então, os dois vão se relacionar aos nomes, mas um não é obrigatório, outro já é. Vamos ver aqui no exemplo para vocês entenderem melhor. Veja essa oração. A fuga do ladrão foi inevitável. Então, a gente vai analisar esse termo aqui, ó, do ladrão. Do ladrão se refere ao quê? O que é do ladrão? A fuga. Então, veja que o termo do ladrão se refere à palavra fuga. Se eu retirar, eu tenho prejuízo se eu ler apenas a fuga foi inevitável. Tenho prejuízo? Tenho um grande prejuízo? Não, não tem. Mas eu quis colocar, eu quis dar um detalhe a mais, quis colocar um termo acessório. Coloquei do ladrão. Veja que fuga é um substantivo abstrato. A gente não pega a fuga, a gente não toca na fuga, ela é abstrata. A fuga é o ato de fugir, de sair de um determinado local sem que ninguém veja. Então, é um termo que se refere a um substantivo abstrato e que pode ser retirado sem prejuízo de sentido. Então, esse termo aqui do ladrão, ele é um adjunto adnominal. Ou seja, ele é um termo, ele é um adjunto, ele está junto para complementar o sentido de um nome, para complementar o sentido desse nome aqui, fuga. Tá certo? Vamos ver o outro exemplo, para vocês entenderem melhor. A polícia impediu a fuga do ladrão. Veja que a expressão do ladrão apareceu de novo aqui, ó. Do ladrão se refere ao quê? A fuga, tá certo? A um substantivo abstrato. Observe aqui se eu tirar. A polícia impediu a fuga. Imagine que eu chegasse, minha gente, olha, a polícia impediu a fuga. E não dissesse mais nada. Vocês iam ficar pensando, tá, mas a polícia impediu a fuga de quem? Veja que agora, essa partezinha do ladrão, ela precisa ser colocada. Porque vai ficar faltando, você vai ficar se perguntando a fuga de quem foi impedida. Do ladrão, de uma pessoa, de um animal, tem prejuízo se eu não colocar. Então, agora é a mesma expressão, só que agora ela é um complemento nominal. Porque ela está complementando o sentido do nome fuga. Ela é um termo integrante, ela precisa ser colocada. Deixar de colocar esse complemento traz prejuízo na informação. Já aqui no adjuntado nominal, não. Se eu não colocar a expressão do ladrão, eu não tenho um grande prejuízo na informação. Por quê? Porque ele é um termo acessório. O termo acessório ele não é obrigatório. Já o termo integrante, ele é obrigatório. Vamos ver mais detalhes. Tá, professora, mas como é que eu vou diferenciar? Como é que eu vou saber quando é um termo acessório ou quando não? Quando é um termo integrante, e aí eu vou ter que colocar. E aí a gente vai ver alguns passos. Então, o primeiro passo aqui para a gente observar. O adjuntado nominal, que é o termo acessório, é um termo acessório da oração. Logo, ele é dispensável. Se eu quiser, eu posso dispensar o adjuntado nominal e eu não tenho prejuízos de informação. O adjuntado nominal, ele tem um impacto direto nos substantivos, tá certo? Tanto no substantivo concreto quanto no substantivo abstrato. Então, o adjuntado nominal, sintaticamente, ele vai estar sempre relacionado ou a um substantivo concreto ou a um substantivo abstrato. E o adjuntado nominal, ele tem uma função de agente, é um termo agente, ou seja, ele executa alguma ação. Por outro lado, o complemento nominal, que é o que a gente está diferenciando um e outro, ele é um termo integrante, ele não é um acessório apenas, ele é integrante, ele precisa fazer parte da oração. E ele é indispensável, ou seja, eu não posso deixar de colocar. O adjuntado nominal, se eu quiser, eu deixo de colocar, mas o complemento nominal, de forma alguma. Se eu fizer isso, eu prejudico o entendimento da informação. O complemento nominal ele tem um impacto sobre substantivos
abstratos apenas. Olha a diferença. Aqui era o substantivo abstrato, mas também era o substantivo concreto. Dois tipos de substantivo. O complemento nominal, não. O complemento nominal é só nos substantivos abstratos, mas também com adjetivos e advérbios. Veja que adjetivo e advérbio não apareceu no complemento nominal. Aí a gente já tem boas diferenças. O complemento nominal, ele tem a função de paciente, ou seja, ele é um termo que sofre a ação do verbo. Então, enquanto o adjunto adnominal, ele executa a ação do verbo, o complemento nominal não executa, ele sofre a ação do verbo. Vocês vão entender melhor essas informações aqui nesses próximos exemplos. Veja, então, qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer para diferenciar adjunto adnominal, que é um termo acessório, de complemento nominal, que é um termo integrante? Primeiro passo, primeira coisa a fazer, verificar a classe gramatical da palavra a que o termo está relacionado. E aí eu tenho que observar duas coisas. Primeiro, se o termo estiver ligado a um substantivo concreto, ele só pode ser adjunto adnominal. Por quê, professora? Porque o complemento nominal não se relaciona com o substantivo concreto. Se relaciona com o abstrato, mas com o concreto não. Segunda coisa que eu tenho que observar. Se o termo estiver ligado a um adjetivo ou a um advérbio, ele só vai poder ser complemento nominal. Por quê? Porque o adjunto, ele não se relaciona nem com o adjetivo, nem com o advérbio. Então, são coisas que a gente precisa ficar atento. Então, vamos ver aqui o exemplo. Comemos bolo de cenoura. Qual é a parte que a gente vai analisar? Essa aqui, de cenoura. De cenoura está se referindo ao quê? O que é de cenoura? Bolo ou comemos? Bolo, professora. De cenoura se refere a bolo. A palavra bolo é um substantivo, tá certo? A palavra bolo é um substantivo. Ora, é um substantivo, mas de que categoria? É um substantivo concreto. Eu pego o bolo, eu toco no bolo, então ele é concreto. Então, esse termo de cenoura está fazendo uma relação com uma palavra chamada bolo, e essa palavra chamada bolo é um substantivo concreto. Se eu peguei as dicas aqui em cima, quem é que só pode ser com substantivo concreto? O adjunto adnominal. Então, esse termo de cenoura não pode ser complemento nominal. Ele só pode ser adjunto adnominal. Um termo acessório. Porque eu poderia dizer simplesmente, comemos bolo. E todo mundo vai entender o que aconteceu. Agora, quando eu dou mais detalhes, eu quis dizer que era de cenoura, então eu tive um termo acessório aqui. Eu quis complementar a informação, mas se eu não dissesse o tipo do bolo, eu não teria prejuízo de informação. Vamos ver outro exemplo. Deixa eu apagar aqui para não ficar misturado com esse outro exemplo. Vou colocar aqui abaixo. Estava cheio de gente na feira. Às vezes a gente diz isso, né? Aqui na cidade, eita, estava cheio de gente na feira. Qual é a parte que a gente vai analisar esse termo aqui, ó, de gente? De gente se refere ao quê? Estava cheio de gente na feira. De gente se refere a cheio. Veja que se eu disser assim, estava cheio na feira. Aí você vai dizer, estava cheio na feira. Estava cheio o quê? Cheio de gente. Veja que eu preciso dizer a informação. Faz falta se eu não disser. Cheio, a palavra cheio, ela não é um substantivo. A palavra cheio, ela é um adjetivo, certo? Então, se eu digo assim, o copo está cheio, estou dando a característica do copo, tá certo? Então, cheio é um adjetivo. Olha aqui nas dicas. O complemento nominal pode se relacionar com o adjetivo? Pode, professor. Olha, se estiver ligado ao adjetivo,
ou ao advérbio será complemento nominal. Então, cheio é um adjetivo. E essa partezinha aqui de gente está relacionada a cheio. Então, essa expressão de gente, ela é um complemento nominal. Se eu não colocasse, faria falta. Está cheio na feira. Cheio de quê? Então, veja que faz falta. O complemento nominal, ele faz falta. Já o adjunto adnominal, ele não faz falta, porque ele é apenas um acessório. Outro exemplo. Moro perto do parque. Qual é o termo que a gente vai analisar? Do parque. Do parque se refere ao quê? A perto. Porque se eu chegar para vocês, minha gente, olha, eu moro perto. Aí você vai perguntar, perto da onde, professora? Perto de quê? Do parque. Então, do parque se refere à palavra perto. A palavra perto, ela é um advérbio. Um advérbio de lugar. Porque ela indica a localização, o lugar é perto. Então, qual desses dois termos, o adjunto adnominal ou o complemento nominal, se refere ao advérbio? O complemento, ó. Complemento pode ser adjetivo e pode ser advérbio. Então, essa expressão do parque também é um complemento nominal. Se eu deixar de colocar e disser moro perto, tem prejuízo de informação? Tem, porque você vai ficar querendo saber perto de onde, perto de quê. Então, o complemento nominal não pode deixar de aparecer, porque faz falta. Segundo passo. Eita, professora, tem um momento que tanto o adjunto adnominal quanto o complemento nominal fazem referência à mesma coisa. Que coisa é essa? Fazem referência a substantivo abstrato. O complemento nominal faz, e o adjunto adnominal também se relaciona com o substantivo abstrato. Aí você vai dizer, então agora complicou, porque se um pode ir para o substantivo abstrato e o outro pode também, como é que eu vou saber a diferença, então? Aí tem aqui os passos, ó. Verificar se é um termo agente ou um termo paciente. Se é um termo que está fazendo a ação ou sofrendo a ação. Se ele estiver fazendo a ação, se ele for agente, só pode ser adjuntado nominal. O adjuntado nominal ele faz a ação. Se ele for paciente, ele não fizer a ação, mas ele sofrer a ação do verbo, só pode ser complemento nominal. Os dois são abstratos, mas se um está fazendo, é adjunto. Se o outro está recebendo, é complemento. Vamos ver aqui para vocês entenderem. As vendas dos lojistas foram ótimas. Qual o termo a gente vai analisar? Dos lojistas. Dos lojistas está se referindo ao quê? Às vendas. A palavra vendas é um substantivo abstrato. Eu não vejo a venda, eu vejo as pessoas vendendo. Mas a venda em si eu não vejo. Então, as vendas dos lojistas foram ótimas. Esse termo é agente ou paciente? Aí eu tenho que analisar, veja. Quando eu digo as vendas dos lojistas, eu quero dizer que os lojistas estão vendendo. Se eu digo que a venda deles foi ótima, quer dizer que os lojistas estão vendendo bem. Então, se os lojistas é quem estão vendendo, eles estão fazendo a ação de vender. Então, eles estão sendo agentes, tá certo? Se eles estão sendo agentes, eles são adjuntos adnominal. É um termo agente. Vamos ver outro exemplo. A venda da casa foi liberada. Vou analisar o termo da casa. Da casa está se referindo o quê? À venda. Veja que é parecido com o exemplo anterior. A expressão da casa se refere à venda. O que é que foi vendido? A casa. A palavra venda, como a gente já viu, é um substantivo abstrato. Eu não vejo a venda, eu vejo as pessoas vendendo. A venda da casa foi liberada. Quer dizer que a casa está vendendo ou a casa vai ser vendida?
Analise aí comigo. A venda da casa foi liberada. A própria casa está vendendo ou ela vai ser vendida? Ah, professora, ela vai ser vendida. Como é que a casa vai vender ela mesma? Então, ela é paciente, ela vai sofrer a ação de ser vendida. E se ela é paciente, ela só pode ser complemento nominal. Agora eu entendi a diferença. Veja que os dois se referiam a termos abstratos, vendas. Abstrato aqui e abstrato aqui. Mas em um, o termo destacado, ele estava fazendo a ação de vender. Os lojistas estavam fazendo a ação de vender, por isso as vendas estavam ótimas. Mas aqui não, a casa não estava fazendo a ação de vender, ao contrário, a casa ia ser vendida, ela ia sofrer a ação de ser vendida. Então, quando o termo é agente e se relaciona ao substantivo abstrato, ele é um adjunto adnominal. Se ele for paciente, ele é um complemento nominal. Tá bom, pessoal? Então, essa é a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal que a gente aprendeu na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Um forte abraço e até a próxima aula.